Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, levando essa palavra viva, poderosa, gloriosa ao seu coração. Queridos, é muito bom ter vocês aqui no canal. Gratidão a todos pelo carinho, gratidão a todos vocês pelo compartilhar do nosso canal, todos os dias com uma palavra viva, todos os dias com uma ministração aí rapidinha, né? Você pode tomar café com o Reino em Pauta, você pode almoçar com o Reino em Pauta. Gente, é super rápido, você tem uma palavra viva, ok? Muito bem, essa já é a mensagem número 6 do tema, amados irmãos, provocando sede. Eu estava falando aqui, amados, e compartilhando com vocês acerca do ingerir a presença de Deus, comer, beber da presença de Deus. Quem come e bebe da presença de Deus, diz a própria palavra, tem parte com ele. Então existe aqui uma mesclagem da vida, da natureza divina com a natureza humana. Todos nós sabemos que nós somos um ser divino e um ser humano no mesmo tempo. Né? Divino porque recebemos o sopro de Deus na construção do homem. O sopro é a vida de Deus. Né? E então recebemos essa vida duas vezes. A primeira lá na construção do homem, e depois do pecado, então, uma grande situação aconteceu, mas lá na ressurreição de Jesus Cristo, antes de se ascender aos céus, ele soprou novamente sobre os discípulos ali, mostrando que novamente o homem, através do sacrifício de Cristo, da cruz de Cristo, o homem agora foi restaurado. E a presença de Deus foi restaurada dentro do homem, a imagem de Deus, que é a vida de Deus. Então essa mesclagem tornou-se possível. Quem se lembra do véu do templo que se rasgou do alto a baixo, né? O véu separava o santo do santíssimo lugar. E a partir do momento que aconteceu a morte de Jesus, o véu se rasgou. Então, essas duas alas, santo e santíssimo, se tornou uma unidade. Essas duas alas, nós já falamos muitas vezes, representam literalmente, amados, o espírito e a alma humana. Agora, a possibilidade da alma estar anexada ao espírito é 100%. Basta apenas uma palavra invocando o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, diz a Bíblia que nós somos salvos. Né? Salvos do quê? Da divisão, da separação no nosso interior. Salvos, amados irmãos, de viver separado de Deus. Porque quando invocamos o nome do Senhor, nós conseguimos fazer isso no Espírito. Ninguém consegue, irmãos, invocar o Senhor a não ser pelo Espírito. E quando nós invocamos o Senhor, então existe uma abertura de porta poderosa. E nós somos salvos de nós mesmos muitas vezes, né? E aqui a palavra está falando então dessa comida gloriosa que nós comemos para ser vivos novamente, né? Porque está falando aqui, ó, é assim no verso 57 do capítulo 6. Da mesma forma como o Pai vive, ó, e me enviou, eu vivo. Por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então, está linkado aqui, né? O Pai, o Filho e eu e você. Aí o 58, ele se apresenta, ele fala, este é o pão que desceu dos céus. Este é Deus. Este é o pão vivo que desceu do céu. É Deus que veio e encarnou em Jesus, com a finalidade de restaurar a imagem dele e fazer dessa restauração e constituir através dessa restauração o seu corpo na terra, que é a igreja. Aí ele fala aqui do maná, seus antepassados comeram maná e morreram, né? Que o maná também veio do céu. Mas o maná, ele só conseguia alimentar, irmãos, o corpo físico. O maná é uma bênção, mas ele alimentava o corpo físico deles, né? Agora, Cristo, o pão vivo que veio do céu, não, ele alimenta, irmãos, a nossa vida com ele. Ele nutre. Esse pão que é Cristo, sabe? Ele entra dentro de você e te faz ser um pão. Você se torna um pão por causa dele. Porque ele mesclou você.
Ele entrou dentro da sua natureza. Ele se tornou agora o seu DNA, porque natureza é DNA. E Pedro fala da natureza divina, que entrou na natureza humana. Então é muito forte isso, né? E o versículo 66 mostra aqui, irmão, verso 60, perdão, ele mostra que a atitude do povo ao ouvir uma palavra dessa. Porque às vezes a pessoa ouve uma palavra dessa e fala, peraí, mas como pode? Você acha que Deus vai querer entrar em mim, que sou pecador? É aí que ele vai. Ele veio para isso. A crucificação, a morte de Jesus, tudo que aconteceu com Jesus foi para isso. Foi com um propósito. Então, a morte de Jesus, queridos, foi com um propósito. Foi para edificar a casa de Deus. Foi para perdoar, foi para restaurar, foi para reedificar. Por isso que ele morreu. Então, aqui a palavra diz no verso 60, ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Quem pode entender essa palavra, sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando dos que ouviram? Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? Eu falar que eu habito em você escandaliza? Gente, se Jesus perguntou isso naquela época, né? Até hoje nós percebemos pessoas que ainda não acreditam que Jesus mora dentro delas. Ainda acreditam no Jesus que mora só lá em cima, no trono, está sentado à direita de Deus. Tá... isso não é, isso é verdade. Porém, a casa favorita de Jesus é o nosso interior. Não tem como fugir dessa realidade. Até hoje tem pessoas duvidando, você imagina naquela época, né? Aí o Senhor fala assim, olha, irmãos, o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir por onde estava antes, ou para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Então nós não podemos confundir as coisas, irmãos. O Espírito e a vida está dentro deste corpo, que é o tabernáculo, que é o templo. Paulo diz que esse corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Paulo está dizendo que quem vos escolheu foi Deus. Ele habita em vocês de livre e espontânea vontade. Não foi vocês que escolheram Deus, não foi os vossos dotes que fez Deus escolher vocês. Não, não foi a sua bondade, não foi você ser queridinho ou queridinha da mamãe, não. Deus escolheu você, diz a Bíblia, da vã maneira de viver. Deus nos escolheu por amor, irmãos. Deus não nos escolheu assim, dizendo, se quer melhor, eu vou escolher. Se quer um bom filho, eu vou escolher. Não. Paulo se considerou escória da terra quando entendeu que Deus havia escolhido ele. Ele humilhou-se dizendo, eu sou uma escória da terra. Eu não tenho valor nenhum e Deus me valorizou. Então Paulo entendeu esse plano. É por isso que eu quero que você entenda esse plano poderoso de Deus em te escolher. Entendeu? Então o Espírito dá a vida, né? A carne não produz nada. Mas as coisas que eu vos falo são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia que no meio dos discípulos, quais deles não criam? E sabia também quem iria trair. E prosseguiu. É por isso que lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Olha que tremendo, irmãos. Então, quem vem a Jesus é porque já foi escolhido pelo Pai. A Bíblia é clara e diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, o Pai nos escolheu. E por isso nós vamos para Deus, não porque nós escolhemos Deus. Ninguém tem poder de escolher Deus. Mas Deus é que no seu grande amor nos escolheu. E nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E nos deu o privilégio de viver a realidade dessa vida poderosa, dessa vida governante, que é a presença gloriosa de Deus. Olha que tremenda essa palavra, né? Então, amados e queridos, e Jesus olha agora
Diz verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Gente, é verdade ou não é que até hoje acontece isso? Porque o evangelho não é uma coisa rasa. O evangelho é profundo. O evangelho, as verdades do evangelho são verdades elevadas. E o homem quer simplificar essas verdades elevadas e simplificar uma verdade, irmãos, é tentar mudar o evangelho. O evangelho de Deus, ele é uma carta magna. O evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E no evangelho existe uma profundidade, só que essa profundidade é revelada pelo Pai. E é revelada no Filho, ou através do Filho, para o interior do homem. E o homem, agora, tendo essa revelação, ele é levado a viver a sua vida terrena, não como simplesmente um homem, mas como um homem de Deus, mas como um homem cuja constituição é divina. Isso é divinamente poderoso, divinamente tremendo. Então eu queria que você entendesse isso e orasse comigo agora nesta mensagem gloriosa. Pai, muito obrigado, porque tua palavra é tremenda. Tua palavra é poderosa. Pai, sustenta a vida dos meus irmãos. Pai, sustenta a vida de cada um de nós. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Dá entendimento aos meus queridos. Dá entendimento aos meus ouvintes. Dá entendimento, Senhor, aos seguidores do canal O Reino em Pauta. Dá essa revelação a todos nós. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço e até amanhã.